repercutiu uma entrevista do empresário de Brian Rodrigues, você vai lembrar dele, atacante uruguaio de 25 anos de idade, que pertence ao América do México. Ele já foi especulado em alguns clubes brasileiros, o Vasco foi aquele que mais dedicou tempo para tentar a contratação desse atleta. A verdade é que o Brian Rodrigues funciona como uma espécie de 12º jogador no América do México, vai muito bem por lá e é muito querido especialmente pelo técnico brasileiro André Jardine. Pois bem, o empresário dele, o Edgardo La Sálvia, deu uma entrevista a um canal estrangeiro afirmando que Palmeiras, Santos e Inter Miami têm interesse na contratação do atleta. Confesso que acho pouco provável que esse negócio aconteça. Primeiro porque o Santos hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Em janeiro, por exemplo, o América do México pediu ao Vasco 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O Palmeiras até tem essa condição, mas tem conversas mais avançadas com o Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest. Somente se esse negócio não for fechado é que eu acho que o Brian passa a ser opção. Em relação ao Inter Miami, a verdade é que o time de Lionel Messi, especialmente depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes 4-0 para o PSG, vai pensar numa pequena reformulação para tentar evoluir e melhorar os companheiros do atacante argentino. Só para completar em relação ao Brian Rodrigues, 38 jogos, 13 gols e 9 assistências na atual. Bora falar agora sobre o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e dá para sonhar em ver o Palmeiras na semifinal. Pelo menos eu acho que dá jogo. Palmeiras e Chelsea se enfrentam na próxima sexta-feira às 22 horas. Jogo que vale 115 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela FIFA para as equipes que conseguirem chegar até as semifinais do torneio nos Estados Unidos. Palmeiras que já embolsou até aqui cerca de 220 milhões de reais, um caminhão de dinheiro. Por que eu acho que Palmeiras e Chelsea dá jogo? O Chelsea está longe de estar fazendo uma grande Copa do Mundo de Clubes. A percepção que eu tenho é de que não está muito motivado para participar do torneio. A derrota pro Flamengo na fase de grupos foi absolutamente justa e merecida. O Flamengo foi sempre melhor do que o Chelsea, embora tenha saído perdendo com o erro do Wesley, chegou a virar, fez 3-1 e mereceu vencer com autonomia. Eu acho que o Palmeiras, fazendo ou repetindo a atuação do Flamengo, tem condição sim de passar pelo clube inglês, que nesse sábado venceu no Benfica na prorrogação. Empate no tempo normal em 1-1, na prorrogação mais 3 gols e vitória por 4-1. A menos que o Chelsea mude radicalmente a sua forma de jogar, dá para imaginar o Palmeiras sendo competitivo. Tem só um grande trunfo a favor dos ingleses, a partida está marcada para as 10 da noite, horário de Brasília. Ou seja, não será um jogo que acontecerá durante o dia, sob forte calor, uma das principais reclamações da equipe inglesa. Só para completar, é importante registrar também desfalques do Palmeiras. Murilo já está fora da competição por conta de uma lesão muscular. O Piquerez e o Gustavo Gomes, suspensos, também não jogam na sexta. O Chelsea terá apenas um desfalque. O Caicedo, volante equatoriano, recebeu o segundo cartão amarelo e não joga. Caicedo foi eleito o melhor da partida na vitória do Chelsea contra o Benfica. E você tem palpite para Palmeiras e Chelsea? Você também acha? Bora falar agora sobre o Palmeiras, o primeiro time classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, vitória na prorrogação contra o Botafogo na tarde desse sábado, jogo em que o Palmeiras foi melhor do que o Botafogo durante 105 dos 120 minutos. O gol alviverde foi marcado aos 99, ou seja, aos 9 minutos da prorrogação, por Paulinho, que havia entrado no segundo tempo do tempo normal, fez boa participação e marcou um grande gol, um golaço, driblando 2 adversários e chutando. A bola dizia no pé do Barbosa, sem chances para o goleiro John. Inclusive, depois de marcar o gol, o Paulinho foi substituído porque está claramente sem condição de jogar. Ele reclama de muitas dores na canela, a mesma canela pela qual ele foi submetido a uma cirurgia em dezembro do ano passado. Importante contar que com a vitória e a classificação, o Palmeiras está nas quartas de final, ou seja, entre os 8 melhores do mundo. Até por isso assegurou mais 73 milhões de reais de prêmio. Essa é a bolada prometida pela FIFA a todos os times que alcançarem as quartas de final. O adversário será conhecido logo mais quando o Chelsea e Benfica se enfrentam no outro jogo das oitavas de final. Só para completar ainda sobre o Palmeiras, belíssima atuação do time, muito intenso e bem melhor do que o Botafogo. Queria chamar também a atenção para Abel Ferreira, que não conseguiu fazer o Palmeiras render bem em toda a Copa do Mundo de Clubes, mas nesse sábado a coisa funcionou super bem. Bora falar também sobre o outro lado, o Botafogo eliminado, caiu jogando porca bola. Logo o time que foi a maior surpresa da fase de grupos, eliminando o Atlético de Madrid e terminando com a mesma pontuação do PSG.
Nesse sábado o Botafogo abdicou de jogar, deu a bola para o adversário e foi sempre pressionado. Somente no segundo tempo da prorrogação, já perdendo, que o Botafogo decidiu se lançar ao ataque, até criou algumas oportunidades, mas esbarrou no pouco tempo para jogar. Se o Botafogo tivesse tido uma postura mais corajosa, é possível que conseguisse outro cenário. Terminou também nesse sábado um jejum de 5 partidas sem derrota do Botafogo para o Palmeiras. Botafogo que havia no ano passado sido campeão brasileiro em cima do Verdão e eliminado o time alviverde nas oitavas de final da Libertadores da América. Só para completar uma curiosidade, o Palmeiras usou suas redes sociais para ironizar o adversário, fazendo ou reproduzindo. Preciso responder agora sobre a previsão de um vidente para Palmeiras e Botafogo, que abrem a fase de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, jogo marcado para esse sábado, à 1h. Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, tirou 3 cartas, uma para o Palmeiras, uma para o Botafogo e uma para o jogo, para tentar entender e imaginar aquilo que vai acontecer na grande decisão de 73 milhões de reais, clube brasileiro que for às quartas de final, embolsa essa bolada com o prêmio da FIFA. Importante contar que na carta que tirou para o Palmeiras, o vidente viu a instabilidade e o desgaste físico. Ainda assim, segundo ele, o Verdão deve ter momentos de domínio do jogo. Já o Botafogo, em sua carta tirada, teve a força, a resistência, a resiliência e o foco. A carta sobre o jogo foi a da temperança, que sugere paciência, equilíbrio e fluidez. Dito tudo isso, na previsão do vidente Luiz Filho, o Botafogo tem mais chances de passar. O Palmeiras só vai conseguir eliminar o rival brasileiro se cuidar muito bem do aspecto físico e acertar nas poucas oportunidades que tiver durante o jogo. Segundo ele, o maior tempo de domínio será falar sobre Ramon Sosa. Fui o primeiro a contar, coisa de 15 dias atrás, que Palmeiras e Nottingham Forest já tinham um acerto em relação ao atacante paraguaio de 25 anos de idade, operação de 14 milhões de euros. Ele só não virou reforço do Palmeiras antes da Copa do Mundo de Clubes porque decidiu que permaneceria na Premier League. Só que o tempo passou, o Forest deixou bem claro que não vai utilizá-lo e que se ele não arranjasse clube na Inglaterra, ficaria completamente escanteado. E nas últimas horas, várias publicações no exterior cravam que Palmeiras e Nottingham Forest estão perto de sacramentar a transferência do atacante paraguaio, que curte suas férias em seu país natal. O primeiro a falar nas últimas horas sobre esse acordo foi Ben Jacobs, que é um jornalista da Inglaterra. Ele afirma que o negócio foi fechado em 10 milhões de libras. A partir dessa publicação, muitos outros veículos, inclusive no Paraguai, dando o negócio como fechado. O Palmeiras não confirma nem desmente, até porque está com foco total na Copa do Mundo de Clubes. Tem hoje um jogo valendo 73 milhões de reais. Se o Palmeiras for capaz de eliminar o Botafogo nas oitavas de final, assegura-se entre os 8 melhores da Copa do Mundo de Clubes e também fica com mais 73 milhões de reais de prêmio prometido pela FIFA. Vale a lembrança de que o Palmeiras já faturou, pela participação na primeira fase e a classificação para as oitavas, mais de 140 milhões de reais. Bastante dinheiro em jogo. Sobre Ramon Sosa, a ideia era contratá-lo para jogar na ponta direita ou na ponta esquerda. Ele chegaria inicialmente para substituir Estevão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que não desistiu da contratação de Ramon Sosa. Cheguei a contar para vocês, antes do Super Mundial, que havia um acordo entre o Verdão e o Nottingham Forest, operação de 14 milhões de euros, que só não foi para frente, porque o Ramon Sosa, na oportunidade, insistia em permanecer em território europeu. Pois bem, informação que vem da Argentina, de um jornalista que cobriu o Ramon Sosa enquanto ele fez sucesso no futebol argentino, dá conta de que o atleta já foi avisado pelo Nottingham Forest de que não permanecerá no clube. Ramon Sosa passa férias no Paraguai, seu país, enquanto aguarda por ofertas da Inglaterra. A preferência dele é continuar na Premier League. Se essas ofertas da Inglaterra não aparecerem, a coisa pode acabar mudando e ele se acertando com o Palmeiras. Enquanto isso, o Verdão vai disputando o Super Mundial de Clubes em busca da melhor colocação possível. Bora de informação exclusiva, Rafael Veiga pediu para ser negociado pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes. O recado em tom amistoso foi dado para o técnico Abel Ferreira, para o diretor executivo de futebol Anderson Barros e para a presidente Leila Pereira. O Veiga entende que já tem muitos anos de casa, ganhou absolutamente tudo que tinha para ganhar e precisa respirar novos ares, até porque ele tem há bastante tempo a vontade de jogar no exterior.
e ele entende que se não for agora, dificilmente vai conseguir uma oportunidade um pouco mais para frente. Dá para dizer também que o Palmeiras já não vê o Veiga como um protagonista de outros tempos. E o fato de custar R$ 1.700.000 por mês, um dos salários mais altos do futebol brasileiro, pode acabar facilitando o negócio. Em outros tempos, o Palmeiras pedia 20 milhões de euros para negociá-lo. Teve até uma oferta da Fiorentina, que veio da Itália, de 10 milhões de euros, e o Palmeiras nem quis abrir conversas. Hoje, dá para imaginar que uma oferta de 10, 11, 12 milhões de euros pode acabar até resultando em um acordo entre as partes. Importante destacar que depois do Super Mundial de Clubes, o Palmeiras também vai ser bastante assediado em relação a atletas como Richard Rios e Piquerez. Então a gente pode assistir a uma dança de cadeiras importante entre jogadores grandes e de nome com a camisa alviverde. Só para arrematar de vez, contar que o Rafael Veiga está entre os jogadores mais antigos do atual elenco e tem uma legião gigante de fãs dentro do Palmeiras. A pergunta que eu deixo para você que me assiste: você pediria quanto para negociar o Veiga ou não o venderia? Hora de falar sobre o Palmeiras com informação super importante e positiva. Abel Ferreira se acertou com o Verdão de forma verbal para a prorrogação do contrato até dezembro de 2027, como sonhava a presidente Leila Pereira já há algum tempo. Importante, não será assinado nenhum contrato antes da volta do time do Super Mundial. E há uma única possibilidade de a prorrogação não sair do papel. Isso só vai acontecer se durante ou após o Mundial pintar a proposta de um clube grande do futebol europeu. Acho que a única chance disso acontecer é se o Palmeiras arrebentar, eventualmente chegando a uma final ou sendo campeão, e ele chamando a atenção de um grande clube do futebol da Europa. Caso isso não aconteça, o Abel deve de fato prorrogar seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027, quando se encerra o mandato da presidente Leila Pereira. O Abel está super feliz com o que tem no Palmeiras, em relação à família, que está muito adaptada à cidade de São Paulo, e por conta de tudo isso. E também graças a contar que Paulinho, autor do primeiro gol alviverde, revelou, enfim, de forma aberta, que tem sofrido demais com a recuperação da cirurgia pela qual passou na canela. Jogador que, enquanto ainda atleta do Galo, no ano passado, passou por cirurgia. Foi contratado pelo Palmeiras a um custo dos mais altos, demorou 4 meses para voltar, em abril ele volta, mas dá uma olhada na frase do Paulinho. Nitidamente não tenho como estar 100% fisicamente. Só joguei uma partida de titular na temporada. E esse pós-jogo me custou muito caro, porque sofri bastante dor. Ainda incomoda bastante. A lesão foi bem grave e incomum dentro do futebol. Está sendo bastante difícil para mim, disse o Paulinho. E todas essas declarações reforçam a tese de que o atacante pode precisar passar por uma nova intervenção cirúrgica. O Palmeiras tem um projeto de, no retorno do Super Mundial, submeter o Paulinho a um tratamento exclusivo, que o impedirá de jogar. Se esse tratamento não for suficiente para aliviar as dores, a tendência é que o Paulinho precise de outra cirurgia. E a primeira coisa que me vem à mente foi a frase da Leila Pereira no ano passado, assegurando que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. O Palmeiras não só contratou um jogador machucado, mas que havia passado por cirurgia e que pode precisar de outra intervenção cirúrgica. Só para completar, ao menos o Paulinho se sentiu aliviado com o gol, abre aspas para ele. Fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma